Vem com a gente em mais um semanário. Hoje o semanário número 68. Tem gente que não acredita, Claudemir. Esses dias eu estava falando com Lucimar Casagrande. Conhece? Já ouvi falar. Já ouviu falar? O Tchó de Bento Gonçalves. Inclusive ele te mandou um abraço, disse que te ama. Claro. Não é nem Tchó. adora, é ama. Eu perguntei, tu te dá com o Claudemir? Ele disse, eu amo o Claudemir. Sabe que uma vez eu entrevistei ele, uma vez há muitos anos, e ele não sabia qual era o significado de Tchó. Né? Eu também não sei o que é o significado de Tchó. Bacudo, sabe o que é? Bacudo por associação, assim, eu consigo imaginar. Bacudo da fronteira. Na fronteira é Bacudo, na campanha é Bacudo, na colônia é Tchó. Tchó de baliza, por exemplo, que eu sou. Sou um Tchó de baliza. Então, um Tchó de baliza. Claro. E Tchó é uma expressão que deve ter sido inventada por algum gringo italiano. Entendi. Tem gringo de outro lugar, né? Mas é gringo italiano. Sim. Como o Lucimar Casagrande, que é lá do interior de Bento Gonçalves. Boa. Lucimar Casagrande. Quando eu falei pra ele que nós estávamos Eu também amo tu, Lucimar. Isso aí. Eu também amo tu, Lucimar. Mas eu acho que o corte de cabelo do Bica não ficou tão bem. Aí, ó. Ei, rapaz, eu tava falando hoje. Olha, rapaz. Olha. O meu barbeiro... O Lucimar faz milagre, cara. Meu barbeiro é o Gustavo Pascottini. É? É, não veio a casa daquele trabalho, porque eu também não vou fazer propaganda de grátis. Mas eu faço todas as propagandas pro Lucimar, que precisar. O melhor cabeleireiro dessa cidade, sem sombra de dúvidas. Claudemir, hoje o programa tá animado, Claudemir. É audiência pública do não sei o quê. Como há pouco tempo... Não vai querer que eu te dê as pautas agora aqui, para quebrar surpresa. Mas tu quer que eu já fale a primeira? Como tu quiser. A primeira pauta. Eu pensei que tu ia dizer que tu estava feliz que eu estou de volta. Isso! Tá, viu? Aqui tu me atravessou. Eu tenho que fazer esse registro. Coisa boa ter você de volta ao vivo e a cores, Claudemir, aqui presencial. Essa é a próxima semana. As outras só Deus pertence. Não, por favor. Inclusive a audiência agradece também, porque o áudio não fica lá dos melhores quando tu tá à distância, Claudemir. É. E a cor também, a tua culpa não é do rapaz ali? Não, jamais. Então posso dizer o nome dele que não, a culpa não é dele. Jamais. Nós estamos pensando aqui alternativas para melhorar o áudio quando tu estiver fora. E a CUTS também, né? A tua CUTS fica muito mais bonita aqui nos estúdios da TV Santa Maria, com essa iluminação perfeita. Isso, mente feita a meu favor. Feita pelo Ademir. Não, mente a meu favor. Inclusive, quando tu não está aqui, Claudemir, eu fico mais bonito, porque eu roubo a tua luz. O Ademir faz uma composição com os dois refletores aqui e eu fico iluminado. Aí quando começar o programa. Quando tu tá, a gente tem que dividir a luz. Começou a bobagem, então vamos começar o programa. Então, a primeira pauta, Claudemir Pereira. Eu não sei se tu sabe, Claudemir, mas eu acho que tu também. Eu sou um defensor, um entusiasta da educação. Sim. Eu acho que 90% dos problemas do mundo se resolve através da educação. E é por isso que eu acho que esta pauta de hoje é a mais importante, não só da semana, não só desse semanário, mas talvez do ano. Tá? Que é... Vai falando que eu vou preparando um cafezinho. Vai lá. Tá bom o cafezinho. Essa pauta é a audiência pública realizada na última quarta-feira na Câmara de Vereadores para debater a educação no município. A audiência essa que foi promovida pela comissão, essa eu vou ter que ler aqui, ó, pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e lotou as galerias da Câmara de Vereadores com representantes de escolas municipais, professores, pais e alunos das escolas do município, tá? As principais reclamações levantadas durante a sessão, Claudemir. Estou te ouvindo. Falta de estrutura e segurança, ou a falta dela, no caso, né? Em especial, foi citado durante a sessão a EMF Dom Luiz Vitor Sartori. EMF quer dizer Escola Municipal de Ensino Fundamental. De Educação Infantil. Não, ensino fundamental. É? Quando é educação infantil, daí é EMEI. Escola Municipal de Educação Infantil. Claro, Claudemir, quanto é burro. Infantil começa com I, não tem como ser EMF. Mas enfim, isso não significa que a escola não possa ter turmas de educação infantil, né? Sim, claro. Então, a EMF pode ter turmas. Quando é EMEI, é porque ela é só educação infantil. Na verdade, confunde com a creche. Isso. Aí tem a não implementação de horas de atividade dos professores, déficit de professores e estagiários na educação infantil,
E a situação, a falta de professores e de educação especial em toda a rede. E também a situação da EMF Major Tancredo Pena de Moraes, no distrito de Palma, que, segundo a comunidade escolar, se encontra sem água potável. E, além disso, tinha um cartaz, na foto divulgada pela própria Câmara de Vereadores, na galeria ali, os representantes das escolas sentados no espaço destinado a eles, e atrás tinha um cartaz reclamando de falta de luz, mas eu não consegui averiguar em que escola era. Mas parece que tem uma escola aí que está sem energia elétrica também e que o problema não foi resolvido. Essa foto foi publicada no site do Claudemir. Site do Claudemir Pereira, exatamente. Mas eu não me lembro também. E aí, Claudemir, Senhor, o clima esquentou por causa desta audiência. Tá? Na quinta-feira teve sessão. E aí, na sessão da quinta-feira, o vereador Givago Ribeiro, que é a líder do governo na casa, disse que diversas situações nas escolas vêm melhorando ao longo dos anos. Tá? O vereador Tobias Calil, não tenho certeza se foi em resposta a isso ou não, se ele falou antes ou depois, mas o vereador Tobias Calil não criticou só a administração municipal, mas também os seus colegas de casa, aqueles que são da situação, porque, segundo ele, abdicam de criticar e cobrar a prefeitura por terem cargos na atual gestão. O que isso não é uma coisa inventada agora nessa gestão. Isso é uma coisa que já existe desde que a política... No governo do MDB, quando ele fazia parte do MDB. Desde que a política é assim, tá? Mas enfim, só tô Depende aqui... de como você se coloca em relação ao ambiente. Não estou dizendo que eu concordo nem nada. Não é isso. Isso é fato. Sim. E eu não estou criticando o Tobias por isso. Até porque ele sofreu isso aí na pele também, né? Sim. E tem uma coisa muito interessante que ele disse também. Aliás, sobre o Tobias tem um troço para dizer, mas... Mais adiante. Não, tem a ver com isso, acho. Tá. Porque ele disse uma coisa muito interessante na manifestação dele, que é, a Câmara de Vereadores foi ou é muito criticada por se ater a assuntos de Brasília e não tratar das questões locais. E agora que a gente está tratando das questões locais, parece que os vereadores querem fugir disso, e isso palavras do Tobias. E, inclusive, nesta semana... Eu acho que a grande sacada da Câmara de Vereadores esse ano, exatamente, a grande diferença do Legislativo, isso tem a ver com a educação? Tem a ver com a educação, sim. Porque eu sempre disse, sabe? Eu lembro até, eu usava um exemplo, isso é o tempo do que o mensalão era o assunto, para tu ver como faz tempo. Faz tempo. A indignação do longevo e histórico Pedro Simão, parecia que só tinha... Ele só falava da corrupção além do Mampituba. Uhum. Aqui parece que eram nazis. Depois de lá prenderam até prefeitos, aí, um monte de prefeitos aí no meio. Mas enfim. Quer dizer, é uma questão de quando você se coloca diante da situação. É uma situação, não, Claudemir, redige melhor isso aí. É uma situação que você depende de como você se coloca diante dos fatos e dentro da estratégia, dentro da conjuntura. Por exemplo, não sei se vou dar esse exemplo. Agora vai. Não, vou resumir de outra forma, tá? Eu estou escrevendo esse final de semana sobre isso na coluna do Diário. O Tobias está se encrencando com os companheiros. Não vou dar spoiler aqui, mas eu já dei, né? Mas assim, tem gente achando que ele está mais companheiro do que os companheiros. E isso está criando problema para ele. O que torna mais importante, né? Porque se ele mete o cacete... Só que é o seguinte, devagar, né? Não é uma prática nova e não é ilegítima necessariamente, tá? Tem outro vereador que também mudou de comportamento. Esse é um exemplo claro de comportamento mudado. Tony Oliveira, o homem que se atirava eu não esqueço, estou boa memória. O homem que se atirava na lama para mostrar as condições do terreno. Agora não, agora ele está todo de gravatinha. Eu estou falando de uma questão retórica. Por que eu não sei? Alguém disse que ele tem cargo na prefeitura. Eu não sei se ele tem cargo na prefeitura, não me interessa. O que me interessa é que o mínimo de coerência... Não precisa criticar. O problema todo é com você... Só qual é o problema? O problema é esse, que você se atira na terra, espalhafatosamente, suja a camisa, deu um trabalho para a funcionária dele lá, extra, para lavar
a roupa. Se é que não foi fora aquela roupa, né? Sim, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas, enfim. Mas de qualquer forma foi para a atmosfera. Foi para a natureza. E quem sabe foi responsável pelo churrasco que nós tivemos aí. já exagerando. Exagerando só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas é isso. Entendeu? Você exagera, você faz um teatro, depois você tem que sofrer as consequências. É difícil fazer o caminho de volta. Então, vamos devagar. Vamos mais devagar, que é mais fácil voltar. É isso que eu quero dizer. Se eu tivesse o direito de dar um conselho para os políticos da cidade, eu não vou entrar no estado que se lasque, para não dizer outra expressão. É esse, vão devagar. Porque se tu vai devagar, tu dá meia volta é mais fácil. É menos dolorido. A curva é menos brusca, né? Exatamente. Muito mais fácil de dar fazer o caminho de volta. Como alguns estão fazendo. E agora o risco do Tobias é também o espalhafato. Daqui a um pouco ele muda a ideia sobre a Corsã, por exemplo, que já teve outra ideia sobre a Corsã. Ele? Claro. É mesmo? Sabia quem é que foi o patrocinador dos primeiros festivais de balonismo? Sei. Entre eles a Corsã. Sim. E na época eu não me vejo Tinha um balão enorme da Corsã, né? Não vejo ninguém da época puteando a Corsã. Então vamos devagar. Mas é que também tem uma coisa, né, Cláudio? Se não fazia tanta M que nem faz agora, daí não tinha mesmo por que criticar, que agora a coisa tá feia, né? Fazia. Tem coisas, eu era um jovem mancebo naquela época, eu não prestava tanta atenção. Assim. Mas enfim, o que interessa não é isso. Interessa, vão devagar, que daqui a um pouco você vai ter que fazer o caminho de volta. Não estou dizendo isso que o Tobias vai ter que fazer o caminho de volta. Não é isso. Mas talvez também tem isso. Então, vão devagar. Se atira menos na lama. Figurativamente falando. Não, e às vezes até, no caso do Edil, é uma coisa, não tem nada de retórica, é verdade. O cara se atirar na sujeira para demonstrar sujeira é muita coisa, né? Aí agora está aí, tendo que contorcionar, tem que fazer um contorcionismo no discurso para justificar apoios. Aliás, vai ser muito interessante agora, estou esperando para ver aí quando terminar os Podemos quando o Podemos terminar e o PSDB terminar, o que deve ser em junho. Em junho, como é que vai ser? Para que lado vão? Alguns vão para o PSD, a maior parte eu até diria. Mas quem é que vai ficar no novo PSD? É porque é mais fácil, né, sair do PSDB para ir para o PSD, as 3 primeiras letras são iguais, né? É parecido. Só sai o B daí e fica tudo em casa. E parece que, ao que tudo indica, o acordo prevê que o Tucano vai ser o mascote também da nova agremiação. A coisa é assim. Eu sou Podemos e tu é o PSDB. Ou vice-versa. Mas vamos fazer assim para... Já me acuso às vezes de ser tucano, então acuso gatinho. Para não dar margem. Eu sou podemista. Sou do parceiro, do companheiro do Tony Oliveira. Então, o que acontece? Eu, na hora da negociação, tá bom, vou botar o símbolo tucano, tá bom. Nem sei qual é o símbolo do Podemos, nem sei se tem símbolo, mas agora vai ser o Podemos. Eu ia dizer que é uma poça de lama. Mas não é. Então vai ser o tucano, né? E aí, mas em compensação, mas o número tem que ser o meu. Então, some o 45 e fica o tucano. E aí, some o sei lá o que é o símbolo do Podemos e fica o número do Podemos, que eu não sei qual é que é. 20 qualquer coisa. Sim, viu? E aí já tem um erro da estratégia, né? 45. Porque o 45 é muito mais lembrado. Mas aí todo mundo sabe que o PSDB é 45. A questão de história. O PSDB tem 40 anos de história. Exato. Então, 40 anos. Para mim, a estratégia seria manter. Tem menos de 40 anos, mas enfim. Questão de política. A questão é política. Então, na negociação, mas na negociação você abre mão de alguma coisa. Senão você não negocia. Não, eu vou negociar para ficar exatamente como eu quero, então não é negociação. É absorção. Né? Bom, eu quero ver como é que vai ficar. Sabe? Então, o Podemos continua, o PSDB vai ser extinto, não vão criar um novo, criar um novo partido. Um novo partido. Que não vai ser nem Podemos nem PSDB. Vai ser um outro nome. Estão tentando fazer com que PSDB Podemos seja o mesmo nome. Mas vai ser tinhoso. Né? Como é que vai ser esse nome? Eu ouvi falar, tu tinha falado falar juntos. Ah, pelo amor. Isso aí mesmo.
Foi o Mas que tu falou. mas Que é melhor nomezinho. Mas é melhor que PSDB Podemos, barra Podemos ou Podemos barra PSDB. Olha, não sei até. Juntos? Juntos. Juntos é. E tem coisa pior. Deixa assim. Juntos Eu não quero é brabo. ofender ninguém. Juntos é brabo. E além disso, Que tu pode, ainda que nessa tu quer, pauta- com todo respeito ao meu amigo Paulo Pacheco. Paulo Pacheco tem, de vez em quando ele me manda uns WhatsApp brabo. É? É. Fica furioso? Não, Ou não? furioso não, mas fica bravo, gentilmente bravo. Entendi. Que existe, eu gosto dele, né? Então eu relevo. Mas o que pode ter de mais esdrúxulo do que progressistas para um partido conservador? É. Não tem fundamento, né? Não tem fundamento. Pior do que isso era o Partido Popular, que era o PP antes do Podemos, antes do progressista. Então é atroz, né? Mas partido progressista como partido que é conservador, que assumidamente é conservador, não é eu que estou dizendo, eles se consideram conservadores, eles são mesmo conservadores. E aí bota o nome de progressista, por isso que eu prefiro chamar de PP mesmo. Isso aí. Né? Eu acho que o progressismo não pegou, né? Todo mundo continua chamando de PP. Então, juntos nessa altura, pelo menos é espelho da realidade. Juntos, estão juntos lá, o Podemos e o PSDB. É que juntos é muito ruim. Desculpa aí Não o é marqueteiro, ruim, cara. o marqueteiro que está pensando nisso. Se Não é que é tem isso. algum marqueteiro pensando Vai nisso. ser pior, sabe o que vai juntos. ser? E sabe como é que a Justiça Eleitoral procura no site do TSE a sigla do Podemos? Como é que é? Pode. Pode. POD ou POD, sei lá como que sabe qual é? Seria juntos? Podia ser PSD Pod. Pega junto o PSDB com Pod. Sei lá. PSDBC. Mas é muita coisa, é via surpreendente. Eu só sei que juntos é ruim. É ruim. É muito Até ruim. se te acostumar. É muito ruim. Olha, vai por mim. Tem nomes Podemos que é ruim também, vamos combinar, né? Claro, Não tinha como mas- sair nada muito melhor dali, porque se acostuma. Podemos já é ruim. Daqui uns dias vai ter um Atenção aqui, ó, vai quem ter está falando isso é o Guilherme. Eu não é estou o falando Valdir. em nome, não estou falando do partido Não, ser ruim e claro. ser bom, porque isso eu não entro no mérito. Vamos deixar No bem nome, claro. o Também nome. não. Eu gosto de cantar como não, porque se atirar na lama também vou ter que contar. Não, mas eu estou falando exclusivamente do nome. Nome Sabe que eu juntos é me ruim, peguei outro Podemos. dia vendo um videozinho do bailão? É? Vídeo de um bailão? De um bailão do vereador. Ah, tá. Entendi. Interessante. É mesmo? Baita nicho de negócio. Ah, sim. Sim. Tem gente que é muito boa de negócio. Eu queria ter 10% Eu também. Eu também queria. Esse negócio é com eles mesmo. Eu também queria. E aí, só para finalizar essa pauta, Claudemir. Só eu queria falar um negócio sobre educação. Fala. Isso. Senão, Mas eu acho que eu tenho um gancho bom aqui para ti. digamos muito. Em benefício da atual administração, isso sim, foi dito por várias pessoas, e inclusive pela própria secretária, não se mexeu. Isso. Foi lá dar explicação, e o que não sabia de explicação não deu, porque não tinha, mas prometeu buscar e tal. Isso aí é o seguinte, isso demonstra a seriedade como trata a coisa. Quer dizer, podemos discordar, pode ser uma bosta. Não sei se eu podia dizer. Agora eu já disse. Mas, de qualquer forma, é importante a participação, a presença, não se mexer. Isso demonstra preocupação com o problema. Quer dizer, não tem nada a ver com competência ou incompetência, tem a ver com caráter. Então, eu saúdo a presença da administração municipal nesse negócio. Se está certo, se está errado, se não está certo, se tinham condições de fazer melhor ou não tinham condições de fazer melhor. Se começou lá, não sei em que, a administração do Papa Paulo VI, não interessa. Aliás, o Papa Leão até me acostumou. Leão 14? Leão 14. Nomeou a primeira. Deve ter gente aqui que tem escorrido lágrimas de crocodilo. Inclusive tem gente daqui de Santa Maria que fica fazendo videozinho nos Instagram da vida, né? Saudando o novo Papa. Diz, olha, eu iria mais devagar. Tem gente feliz porque o Papa é americano, né? Pensando que ele é. Que ele é. E eu diria que ele é mais peruano do que peruano. Eu também estou percebendo isso. A primeira nomeação importante que chamou a atenção foi de uma mulher. Algo extraordinário no sentido, nos dois sentidos. Sim. No sentido de interessante e no sentido de diferente. Então, isso aí já deve ter gente, mas peraí, não estava combinado isso aqui.
Claudemir. Eu me divirto. E sobre a participação da secretária na audiência pública, tá? Só para a gente encerrar esse assunto. A vice-prefeita Lúcia Madruga foi criticada nas redes sociais, inclusive nesses portais de fofoca, de notícia, enfim, querendo polemizar em cima do assunto. Gostaria que esses portais de notícia fofoca, quando dessem coisa do site do Claudemir, dissesse que é do site do Claudemir. É uma boa, né? É uma boa. Mas isso é sinal de proeminência também. Nem tudo bem, mas não confesse. Isso é de praxe do jornalismo, né? A gente dá a fonte. Quando a gente pega informação de algum site, a gente dá a fonte. Bom, enfim, a vice-prefeita Lúcia Madruga... Eles dão o mérito para o repórter, que é bom, né? Claro. É bom. Mas esquece que o repórter só fez porque estava no site. Eu vejo muita preocupação a respeito disso com fotos, mas com informação, com citações, e não se tem, né? Enfim, a vice-prefeita Lúcia Madruga, que é vice-prefeita hoje, muito pelo trabalho que ela realizou sendo secretária de Educação na última gestão, foi criticada nas redes sociais, nesses portais, enfim, por não ter ido à audiência. Só que aí eu não sou advogado da vice-prefeita Lúcia Madruga, nem tenho a intenção de defendê-la, mas eu quero só alertar que, primeiro, jornalismo se faz trazendo dois lados da moeda. A moeda tem pelo menos dois lados sempre. Pode até ter aí uma que tenha mais de dois, mas o mínimo é dois, né? Que talvez a não participação dela tenha sido justamente para não ofuscar, para não desautorizar a secretária de Educação. Porque no momento que tu tem uma vice-prefeita que ela não é mais secretária de Educação, ela é vice-prefeita. Então quem é que tinha que estar lá para responder? Responde pela educação, pela saúde, por todos os setores. Perfeito. Acho que isso está correto. E só que é bom, né? Quando tu puteia alguém, claro, que não vai entrar nessa... Narrativas, né, Claudemir? Só vai lá e joga na rede social. Olha, a vice-prefeita que foi secretária de Educação na última gestão não foi na audiência pública de educação. Bom, mas porque ela não é mais... Há duas razões. Uma de natureza física. Ela podia estar ocupada em outro lugar. Como vice-prefeita, inclusive, ou como cidadã, porque também era outra hora, não era hora era hora do jantar, né? Ou do café da tarde, sei lá. Mas, independente disso aí, não tem nada de jocoso, tá? Estou colocando apenas para exemplificar o fato de que havia outros compromissos requerendo a presença ou da pessoa, ou da pessoa que não é responsável pela educação da cidade, ou da vice-prefeita, que é responsável pela educação da cidade, mas também é responsável por uma série de outras coisas. Por que não questionam, por exemplo, vou dar um exemplo diferente, por que não questionam, por exemplo, a vice-prefeita sobre a licitação dos ônibus? É a mesma ela é coisa. Vice-prefeita, Mal comparando, é a mesma coisa. Ela é vice-prefeita, cuida disso aí. Agora, claro que é natural que as pessoas lembrem que ela foi secretária de Educação, mas precisa pensar um pouquinho, ter um pouquinho de tino. Como é que ela vai ir? É isso aí que tu colocaste. Ela é secretária, ela é vice-prefeita. Se vai lá, se vai no lugar da secretária de Educação, por uma razão qualquer, até dá para entender, desde que a secretária de Educação esteja possibilitada de ir. Agora, ir junto com a secretária de Educação é um constrangimento. Perfeito. Então, só para dar, fechamos, né? Dar a dica aí né? A gente sabe as razões para fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de falatório dá clique, dá visualização, dá curtida, dá comentário, o tal do engajamento que a gente tanto fala. Mas tem que ter um pouquinho mais de... Lembrei de outro assunto aqui que tu ia falar. E falando disso, inclusive, olha como a gente está fazendo os ganchos, hein? A gente não, tu está fazendo. Tu tem talento para isso, eu não tenho. Imagina. Olha aqui, A segunda pauta Saraiva. Silveira. Parecido. É justamente sobre isso. Não tem como não falar disso, Claudemir. Não tem como não falar disso. Não tem como não falar do novo pró-reitor para assuntos caninos da Universidade Federal de Santa Maria, o Silveira, que agora deixou de ser o cão mascote. Não deixou de ser o mascote, né? Mas agora ele foi elevado a um cargo com muito mais responsabilidade, que é o de pró-reitor da Universidade Federal de Santa Maria. Para quem não está entendendo, não sei se tem alguém que não está entendendo, mas eu vou explicar aqui igual, tá? Por que a gente está falando disso? E por que o próprio reitor Luciano Schuch, né, assinou um documento e decretou, não sei se o termo assim em universidade que ele decretou, mas enfim, decretou o Silveira... Uma portaria, acho. É uma portaria. A pró-reitor de assuntos caninos da Universidade Federal de Santa Maria.
O Silveira é um cachorro, tá? Que foi resgatado pelo Projeto Zelo da UFSM ainda quando era filhote e que foi adotado pela comunidade acadêmica. Né? Claro que não todos, porque ele frequenta alguns lugares ali dorme na biblioteca. Dorme na biblioteca, tá sempre ali pelo Tem alguns que deveriam fazer o mesmo. Tá dormindo na biblioteca, né? Nem que seja por usa como travesseiro, quem sabe absorve sem querer. Entrar na biblioteca já ajudava. Olha aqui. E aí ele frequenta ali, foi adotado, digamos assim, coletivamente, né, pelos alunos da universidade, que cuida dele, interage, brinca, dá comida, enfim. Mais ou menos que nem o Feijão, o nosso cão repórter aqui do Diário de Santa Maria, que também é um dos cães mais famosos da cidade, tá? O Silveira, até pela quantidade de lanche, Claudemir, que ele recebe, né, que ele ganha dos alunos tá e gordo, tal, né? ele é um tanto quanto roliço, né? Obeso. Quase obeso, roliço. Vamos dizer assim. Isso é ótimo. Não, porque eu não quero ser cancelado que nem a menina lá, né? Claro, menina. Pois agora vem a explicação. Olha só. Ele sempre fez sucesso. Sempre foi o cão mascote, aparece em tudo que é foto. O pessoal tá sempre cuidando, postando coisas sobre o Silveira e tudo mais. Aí essa semana, ou semana passada, não sei bem certo, uma menina, uma aluna da UFSM, fez uma postagem no Twitter, que eu me recuso a dizer o outro nome dessa também. rede aí, é Twitter para sempre, não tem. Ela fez uma postagem no Twitter com uma foto do Silveira, dizendo que era a primeira vez que ela tinha visto o Silveira ao vivo e a cores, e que, meu Deus do céu, mais ou menos assim, tá, gente? Não tô abre aspas aqui, foi mais ou menos assim. E que, meu Deus do céu, que cachorro bem gordo e feio esse, que coisa mais horrível que é esse cachorro. Ela postou isso, tá? Aí, só que o Silveira tem redes sociais. E os milhares de fãs, de seguidores do Silveira nas redes sociais, quem cuida da rede social dele são os alunos ali e tal, começaram a responder a menina, né, dizer, meu Deus, como é que pode? Olha só, tá falando do Silveira e tudo mais, e marcava sempre a rede social do Silveira nessas manifestações. O que fez com que o algoritmo das redes sociais do Silveira explodisse, porque se numa hora para outra milhares de pessoas, independente do lugar do mundo que tu tiver, milhares de pessoas começam a te marcar, o algoritmo começa a entender que aquilo é relevante e começa a espalhar para mais pessoas. As redes sociais do Silveira explodiram, ele virou Trending Topics nacional, ao ponto que é de... Trending Topics é os assuntos mais falados da semana no país, tá? Fica ali... Ao ponto da África, Claudemir Pereira. Uma das maiores agências de publicidade do mundo. Você estava pensando no continente. Não, era a África, a agência de publicidade. Isso mesmo. Se eu não estou enganado. É simplesmente uma das maiores agências de publicidade do mundo. Olhou para aquele fenômeno que estava acontecendo ali e falou, opa, aqui tem coisa. E aí colocou o Silveira numa campanha de nada mais, nada menos que o Itaú. Quem vai ganhar dinheiro? Projeto Zelo, já ganhou. O cachê do Silveira nessa campanha vai ser destinado ao Projeto Zelo. Inclusive foi acertado com eles a participação do Silveira nessa campanha do Itaú. E aí... Ele já, assim, ó, só se fala. Chegou a emagrecer essa semana. Já fizeram um personal trainer ali para, né? Uma bariátrica. Tchê, é assim, ó, duas coisas que dá para tirar disso, né? Como o mundo mudou rápido, né, cara? Ao ponto de um cão que foi adotado numa comunidade escolar virar campanha. É que, claro, tem a sagacidade e inteligência do Itaú, que assim como fez com aquela menina, lembra? A menina Alice, eu acho, que falava um português perfeitamente. Tinha aquela que ia pro Canadá. Isso. Então, rapidez, entendeu? Não dá para pensar muito. Vamos ver, se quem sabe semana que vem eu entro em conta. Semana que vem ele já não é mais Trending Topics, já não adianta mais nada. E segundo, Claudemir, que olha como que funciona a lógica das redes sociais, né? Porque o Silveira estava aí. O mesmo cachorro de sempre, cumprindo com as obrigações dele de sempre, participando das atividades acadêmicas da universidade, que ele participa de muitas. E aí precisou um hater só. Ele só precisou de um hater. Coitado da menina. Né? Porque ele não era... Enquanto estava tudo certo, não tinha ninguém para odiar ele não era Trending Topics, tu entendeu? Aí precisou de... Não odeia ele. Não, claro que não. É que hater é um termo da internet, né? Precisou alguém lá tentar... Falar a verdade. Não, falar a verdade não, porque não é horrível, né? Ela não chamou ele só de gordo, ela disse que ele era horrível ou feio, sei lá.
Aí é uma questão muito relativa. Mas se me chamar de bonita que não pode. É. E aí bastou isso, Claudemir, para ele explodir. Sabe o que eu tô querendo, Claudemir? Eu tô querendo que alguém diga: nossa, eu não tinha visto o Bica pessoalmente ainda. Que homem mais feio, horroroso, para ver se alguém me defende nas redes sociais. Brincadeiras à parte. Eu não corro. A lógica da rede social é essa. Esse que eu não corro. Ninguém vai me chamar de bonito. Mas infelizmente a lógica das redes sociais é essa, né? O ódio fala mais alto, né? Às vezes é mais determinante para que uma mensagem se espalhe do que o resto. Agora, vou te contar. Primeiro, claro que eu entrei na onda, eu também fiz matéria sobre. Acho que eu peguei também. O site fez. O site publicou matéria sobre isso. Foi a mais lida do dia. Então, isso aí. Agora, é impressionante, é digno de estudo, né? Sim. Porque até onde eu sei, ele não pensa, né? Ô, Silveira? É. Olha, pensar ele pode pensar, mas eu acho que planejar essas coisas todas que aconteceram aí fica difícil. Nem ele. Acho que não. Ele tem um trajeto diário que não se... Se você quiser achar o Silveira, você vai achar fácil. Assim que você quiser achar o feijão, você acha fácil. Botar um político que ele não conhece ali fora, ele começa a berrar. Uhum. Até conhecer o político e se aquietar. Porque tem essa, sabia disso? Sabia. Eu andou embravecendo com alguns políticos que vieram aqui. E pior é que não tem ideologia, né? Não. O problema dele é com política. Ele diz assim, ó, o cara tem cargo eletivo, é perigoso. Isso aí. Que barbaridade. Então, assim, me parece que a lógica das redes sociais eu não quero entender. Se eu for entender, vai dar problema. Eu vou te confessar uma coisa aí que já disse para algumas outras, então não é um segredo. Se não fosse o fato de que boa parte da audiência do meu negócio principal, que é o site, é gerada a partir das redes sociais, eu teria saído fora dela já. Uhum. Porque me parece um ambiente absolutamente tóxico. Claro que há oásis, e esse até do Silveira é um oásis, de certa maneira, mas não é a regra. A regra é... Eu tenho saudade do tempo que os caras botavam os bichinhos, as comidas. Muito bom. Era só bichinho, só comida. Quando o YouTube era só vídeo de gato. Eu, inclusive, procuro... Cada vez que eu chego lá em Erechim, vou e é época, né? Porque às vezes é como... Como é o nome daquele negócio que fica grudado na... Me fugiu o nome da fruta aquela. Jabuticaba? Jabuticaba dá 3 ou 4 vezes por ano. Quando eu dou sorte de chegar lá, eu taco a foto na internet. Claro. Ou então agora, como eu coloquei, das bergamotas, das bergas. Esse dá inveja também. Então é isso aí, porque tem pátio lá na casa da Dona Falta, tem um monte de bergamota, tem um monte de jabuticaba, tem limão, tem laranja, tem de tudo. O velho assiste, ele gostava de árvore frutífera. Se é um de nós, ia dar um jeito de fazer uma piscina lá. Mas, enfim, isso aí quer dizer o seguinte, que, na verdade, as redes sociais são tóxicas. E quando você vê um caso como o Silveira, é um oásis, né? Uma coisa diferente, pelo menos. Ainda que animais estejam... Os animais supostamente irracionais são a maioria na internet. Sim, e é bom porque o pessoal que cuida do Silveira, o pessoal que cuida do Silveira e cuida das redes sociais dele, usa isso para tentar capitalizar recurso, enfim, e até voluntários para o cuidado com os animais abandonados, né? Então, e aí foi uma baita de uma sacada da África, assim, com essa questão. Falando em África, posso mudar de assunto? Claro. A irmã Lourdes, que está na África, sabe, pensei que fazia mais tempo. Na verdade, faz 1 ano e meio, porque mais ela chegou. Eu também tinha a impressão que era mais tempo. Metade de outubro, não sei, novembro, segundo semestre, final do ano de 2023, portanto está 1 ano e meio mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses por aí. Ela está fazendo uma campanha, eu não tenho aqui o Pix dela, para botar água, então não tem como não te comover com os objetos da sua missão lá na África. Interessante. Moçambique. Quem quiser saber onde é, lê no site do Correio. Procura lá, bota África na lunetinha lá que vai sair. A matéria foi publicada ontem ou anteontem. Não lembro exatamente que dia foi.
feita pelo Michael. Tem lá o Pix, para quem quiser ajudar. Vou abrir o site do Claudemir Pereira aqui e vamos mudar o Pix agora. Então, tá. Vai. Enfim, de qualquer forma, são 600 famílias. São 600 famílias que não tem água. Vão num posto, sei lá quantos, não sei quantos lugares lá. Tem que ir longe para poder pegar um pouquinho, dar uma réstia de água. E aí eu não sei, mas acho que é a estação agora é a estação da seca, que é mais ou menos como o Nordeste, né? O Norte brasileiro. Metade do ano tem chuva, metade do ano não tem nada. E esse metade que não tem nada é terrível, porque falta água para tudo, e o outro sobra água para tudo, também é terrível. Porque é tudo maximizado, não tem, é pobreza em espécie, visível, a olho nu. E a irmã Lourdes, inclusive, mudou de... Quem estava acostumado com aquela roupa dela, sempre, cinza, com, sei lá qual era a parte de cima, mas era uma saia cinza e que cor era aquilo? Salmão, aí, ou uma camiseta que ela usava. Agora ela está usando, parece o Bob Marley. É que vai para a África não pode ficar muito monocromático, claro, né, Claudemir? Toda colorida, muito isso legal, aí. muito bonita, inclusive está bonita, mas é a mesma irmã, 73 anos. Continua com aquela força característica de comprimento, deslocar de costelas, de ombro que ela consegue. Agora ela lembrou que eu tenho uma filha também, porque antes ela esquecia, só lembrava do Pedro. Tem a tua filha também que eu esqueci o nome. Aí eu avisei, Bianca. Ó, o Pix, tá? Pelo jeito é CNPJ a chave, ó. 03 465 924 1000 invertido 51. Tá? Não vou repetir porque quem quiser é só voltar, né? Estamos na internet, é só voltar e ouvir de novo. E aí então pode fazer em nome do Instituto ASA de Interesse Público, é uma OCIP, tá? Que está aí tentando levar água para essa comunidade. Sabe que é uma miséria de dinheiro. Eles precisam de 50 mil para fazer um poço. É uma miséria de dinheiro. Miséria no sentido de que nós vemos campanhas aqui que precisam muito mais. Sim. 50 conto é um dinheiro que tu tem no bolso, por exemplo. Claro, sim. Ainda bem que tu disse no bolso e não na cueca, né? Não. Claudemir, a última pauta. Aliás, eu tenho a última pauta e depois eu tenho um recado, tá? Não é uma pauta, é um recado. Para mim ou para o público? Não, para o público. Ah, ótimo. A pedido da nossa amiga Rosaura Vargas. Já sei o que é. Já sabe o que é? Claro, falou em Rosaura Vargas, não tem outra coisa. É monocromática. Não tem outra coisa para ser. Monocromática não, é monotemática. Isso aí. Tanto que eu chamava ela de Rosaura Educação Fiscal. Isso, Rosaura Educação Fiscal. Essa mesmo. Olha aqui, ó. A terceira pauta, Claudemir, até eu devia ter invertido aqui a ordem das pautas, tá? Para a gente terminar o programa num clima mais leve do que vai acabar terminando com esta pauta aqui, que é o inquérito apresentado hoje em Teutônia. Hoje, sexta-feira. Isso, sexta-feira, verdade. Boa, Claudemir, boa. Depende do dia que você está vendo aí. O inquérito foi apresentado nesta sexta-feira pela Polícia de Teutônia, que deu uma entrevista coletiva, né, a respeito daquele acidente que aconteceu e envolveu o ônibus da Universidade Federal de Santa Maria e resultou em 7 vítimas fatais. Foi no início do mês de maio, se eu não estou enganado. Final de abril, isso aí. Inclusive a gente falou disso aqui no semanário, já faz um mês. O inquérito apontou 3 pessoas, tá, que vão ser indiciadas: o motorista, o responsável pelo núcleo de transporte da UFSM e a responsável pela empresa que tinha contrato com a UFSM para terceirizar a contratação dos motoristas, pelo menos foi o que deu para entender. Eu assisti a entrevista coletiva, mas o áudio não estava bom. Então, o que eu consegui entender foi isso, que é terceirizada para a contratação dos motoristas. Tá? Segundo o delegado José Romaci Reis, houve imperícia. Isso enquanto ele apresentava o inquérito, dava entrevista coletiva. Tá? Ele disse que houve imperícia do motorista ao tentar usar o freio motor tardiamente, traduzindo aqui o que ele disse, que o ônibus não tinha revisões desde 2023, pelo menos, e que a empresa não fazia as reciclagens semestrais necessárias com os motoristas. Parece que tem uma lei
né? Alguma coisa assim, ou alguma coisa do estatuto Uma interno da norma UFSM. regulamentadora. Exato, que obriga esses motoristas a fazerem reciclagens. Estão provocando Nós sono, estamos, né? imagina a audiência, Claudemir, se o cara está aqui na sala com a gente, está bocejando. Imagina. Né? Mas, Ele que pode sentir o calor humano da pessoal apresentação do O pessoal programa. que está fora daqui, ele pode parar, pausar e começar depois. Por favor, se vocês em casa aí também estão sentindo sono Pare, nesta altura do programa, pare. dá um pause, levanta, toma um café, né? É. Vai no banheiro, joga uma água no rosto e volta. Por aí. Tá. Ele também disse que os checklists por escrito, porque segundo o que deu para entender, quando um motorista volta de viagem com o ônibus, ele tem que preencher um checklist. Tá tudo certo com o ônibus? Como é que foi a viagem? Sentiu algum problema no freio? Sentiu algum problema? Faltou uma luz e tal? Tinha que fazer isso por escrito, preencher. Eram quadrinhos ali com múltiplas respostas. E que nenhum motorista da UFSM fazia isso, né? Que eu não entregava, que era sempre os feedbacks dados. Esse checklist era feito ali verbalmente para a pessoa que recebia o ônibus na garagem, tá? E que o ônibus apresentou problema nos freios, né? No sistema, nas lonas dos freios, alguma coisa assim. De um dos freios. Ele também disse, o delegado, na entrevista coletiva, que se o motorista tivesse entrado naquele trecho a 20 km por hora e usado o freio motor desde o início, que o acidente não teria acontecido. Tá? E esclareceu que os ônibus são da universidade, porque teve perguntas nesse sentido para ele, querendo sim, entender de quem era o ônibus, achavam que o ônibus era da terceirizada. Não, os ônibus todos são da universidade, que a empresa ela é responsável por contratar e supervisionar os motoristas. Eu tenho algumas considerações a fazer, mas eu quero o teu comentário primeiro. Fazer uma bem objetiva, bem prática. Se ele tivesse entrado a 20 km por hora, que ele disse, não teria acontecido um acidente. Isso. A estrada permitia mais de 20 km por hora? Permitia. Sim. Então, por que ele teria que estar a 20 km por hora? Perfeito. Perfeito. Então, um dos comentários que eu queria fazer já não preciso. Eu não sou advogado do motorista, tá? Não sei. Acho que ele pode ter alguma responsabilidade. Claro que pode. Isso vai ser avaliado. Agora, me pareceu assim uma atitude mais... Como é que eu vou dizer assim? Que eu não estou dizendo que o reitor tinha que ser indiciado, tá? Sim. Nem o pró-reitor. Não estou dizendo ninguém que teria que ser indiciado. Não sei quem é que tem que ser indiciado. Mas só sei que, por exemplo, esse argumento aí vai ser rebatido na justiça. Esse aí, por exemplo, se está no inquérito, se é como causa do indiciamento, pode esquecer que esse aí não vai funcionar. E a razão é bem simples. Se a lei permite que você ande a 40, por que você vai andar a 20? A 40, né? Vamos lá. Eu não conheço nenhum caso. Eu sei que eu já fui multado por um lugar que era 40 e eu andava a 50. 50, um pouquinho mais que a tolerância permitia. Fui multado por isso. Mas 20 eu não conheço lugar nenhum. Até 30 já vi. 30 já vi. Mas, geralmente em condomínios fechados, coisas assim. 30 por hora e não em lugar íngreme, necessariamente. 30 já vi, mas 20 por hora eu não conheço. Então tem que ver lá, tem placa lá dizendo, tem placa lá falando? Provavelmente tem. E aí eu duvido que seja 20. Não, e é aquela coisa, né, Claudemiro? Se ele tivesse conhecimento de que havia problema nos freios, tudo bem, cobrar que ele entrasse a 20. Ou a 15, ou a 30, que velocidade que for. Mas ele entrou na via, na velocidade que ele sabia que com os freios em boas condições ele conseguia conter o ônibus no momento certo. E aí quando ele foi usar o freio não funcionou. Olha, eu não quero... Aí disseram assim, ele tentou, e isso foi dito na coletiva também, ele tentou reduzir a marcha e não conseguiu. Bom, mas se o ônibus estava sem freio e já atingiu uma determinada velocidade, não vai mesmo conseguir reduzir a marcha. Tu já tentou engatar uma terceira a 100 km por hora no teu carro? Não vai entrar a marcha. Então... eu vou esperar tu terminar a tua E a segunda questão que é mais importante. A sensação que a gente tem é a mesma daqui. Falta gente nesse banco. Se é para indiciar o motorista, me parece assim que é muito cômodo. Exato. A decisão foi cômoda. Como foi cômoda, e eu vou dizer uma coisa assim, bem com todo o risco que eu tenho que dizer. Mas eu me sinto... Vou passar vergonha. Ou no Ministério Público, ou no Judiciário, em algum lugar vão passar vergonha. Tanto os policiais
que fizeram o inquérito lá da tragédia de imigrante, quanto aqueles que fizeram da menina Isabelle. Vão passar vergonha. Porque não tem, já inverteu, no caso da menina Isabelle, já praticamente ficou claro na opinião pública que eles podem até ter culpa, podiam até maltratar a criança, mas jamais teriam querido o resultado, muito menos provocado o resultado da Isabelle. É o mesmo caso do motorista. Os outros eu não sei, sabe? Não sei os outros. Eu estou falando do motorista especificamente. A impressão que eu tenho é que falta gente nesse banco aí. E aí é que tá, né, Claudemir? E deu para mim, não quero falar mais nada. Porque eu não estou aqui para inocentar o motorista. Não acho que o motorista seja inocente, não tem juiz, não tem opinião formada, não tem juiz de valor, não sei quem é, não sei exatamente o que aconteceu. Só que a forma como foi apresentado o inquérito na entrevista coletiva dá a entender que o motorista é o grande responsável e os outros também. E foi citado inúmeras coisas que o motorista fez ou deixou de fazer, que, convenhamos, não foi determinante para o acidente. O fato do motorista não ter falado com os passageiros antes do embarque, que o motorista, no dia do interrogatório, do depoimento dele, não lembrava quantos passageiros tinham no ônibus. Tudo bem que é obrigação dele saber de tudo isso, só que isso não foi determinante para o acidente. E aí se cria se estabelece a narrativa colocando isso como fator principal, me parece. Quando, na verdade, eu quero saber quem da universidade era responsável por ter o cuidado com esses ônibus, por verificar se o contrato que tinha com essa empresa terceirizada estava sendo executado de maneira satisfatória, que não colocasse o risco a vida das pessoas em risco no momento das viagens. Porque, tudo bem, o checklist, por exemplo, era obrigatório, tinha que ter por escrito a necessidade do ônibus para agora poder se identificar. Olha, os motoristas avisaram que o ônibus tinha problema e não foi levado, mas como não tem documento nenhum registrado, não se sabe. E aí, o fato do motorista não ter conversado. O motorista não. Com ninguém. Não, até tem uma regra que diz que ele tem que fazer um serviço de bordo, entre aspas, conversar e explicar como que vai funcionar a viagem e tudo mais. E ele não fez. Ok, ele tem que ser responsabilizado por isso. Só que isso não foi determinante, porque em todas as outras viagens acontece a mesma coisa. Os passageiros entram, o motorista não fala com ninguém, e não é por isso que o ônibus vira no caminho. Até nem gosta que o motorista fale. Exato. Então, essa coisa do se ele tivesse ido a 20 km por hora, por que eu vou andar? Daqui a Porto Alegre eu vou a 40 porque pode ser que tenha um problema. Não, eu estou confiando que o meu carro não tem problema e eu vou andar na velocidade limite da via. Ele saiu da garagem achando que o ônibus tinha freio. Então, por que ele vai andar a 20 por hora caso o freio não funcione? E aí, o problema não é... Podem até estar certos, Claudemir, mas não apontar isso numa entrevista coletiva. Ao meu ver, tá? É como se fosse o fator principal desse inquérito e como se esse fosse o grande motivo. Básicas. Primeiro é que o motorista está sendo responsabilizado por coisas pelas quais ele não é responsável. E segundo, que está faltando gente aí. Não sei exatamente quem, nem sou eu o julgador, não sou eu o condutor do inquérito. Mas... E eu senti uma certa condescendência, tá? Isso é impressão minha. Por favor, não me entendam mal. Não posso falar isso porque eu não vi. Eu senti uma certa condescendência do delegado para com a universidade. Quando ele diz que, olha, depois do acontecido, ele esclareceu, os ônibus são da universidade, depois do acontecido, todos eles foram trancados, parece que foi esse o termo que ele usou, ninguém mais usou os ônibus. Bom, mas isso não é nenhum heroísmo, ter trancado os ônibus. O cuidado para com os ônibus tinha que ter sido antes. Não pode um ônibus que carrega alunos não ter passado por uma revisão em 2 anos, né? E ainda o delegado também deixou claro, isso dito por ele, não por mim, de que a revisão foi de 2023, mas nos freios poderia até ser mais tempo. Isso dito por ele na entrevista coletiva. Então vamos aguardar aí. Claudemir, também fica bem claro, né, e o próprio delegado disse que podem não ser, eles foram indiciados, mas pode o Ministério Público não oferecer denúncia contra nenhum dos 3, ou retirar algum, ou adicionar alguém. E pode também pedir para eles fazerem novas diligências. Isso. Então isso foi só não sei se ele disse isso, mas o primeiro inquérito. Não, ele não disse. E ele falou alguma coisa que eu não consegui entender sobre, por ser uma ação penal,
ter ali indiciamentos objetivos que ele não poderia fazer, enfim, mas não deu para entender por causa do áudio da entrevista coletiva, tá? Só para deixar claro aí. Também, de qualquer forma, parabéns para a Polícia de Teotônia pela agilidade, né? Os laudos foram muito rápidos, o inquérito foi tudo feito muito... foi tudo muito rápido, e porque no Brasil a gente sempre fica com essa sensação de que a justiça é muito morosa, que demora muito e tal. Um mês já foi apresentado o inquérito, então, de qualquer forma, parabéns aí pro delegado e para sua equipe. E o recado antes de terminar, Claudemir, que já temos a primeira batidinha, o recado antes de terminar da nossa querida amiga Rosaura Vargas. 6%. Que é o imposto solidário, Claudemir. Exatamente. São 26 projetos sociais mantidos por verba que vem do Imposto Solidário em Santa Maria. 26. E aí, a Rosaura, com razão, está preocupada porque este ano faltam aí pouco menos de 10 dias para encerrar o prazo da declaração do imposto de renda, que é o imposto para o qual você pode destinar até 6% da sua alíquota para esses projetos, na hora da declaração, sem custar nada. Não custa nada, tu não vai pagar um centavo de imposto a mais. Tu só vai decidir que pelo menos 6% desse valor vai ficar em Santa Maria para esses projetos sociais. Faltando menos de 10 dias, a gente tem menos da metade do valor arrecadado no ano passado. Então a Rosaura está nessa empreitada aí, porque tu imagina, se já é difícil para esses projetos tocar, né, atender as pessoas que eles atendem, com todo o valor que tem, imagina se essa verba for cortada pela metade. Vou dar uma dica aí, pessoal. Entra no site do Claudemir Pereira e bota lá na lunetinha imposto, não precisa mais nada. A primeira matéria que vai surgir vai ser essa, sobre isso aí. Ali você vai encontrar pelo menos o nome de várias, não dá para citar aqui, isso. Várias entidades que seriam beneficiadas, todas absolutamente idôneas e necessitadas de ajudar. E a outra coisa, eu não disse, mas tu não disse, mas ela até disse, na matéria está claro isso. Você não vai deixar de pagar o imposto. A diferença é que você vai direcionar parte desse imposto para Santa Maria, que às vezes as pessoas dizem, fica tudo na vala comum. Porque esse não fica na vala comum, esse vem para cá. Porque eu até me proponho aqui da gente fazer um corte sobre esse trecho do programa e colocar nas redes sociais do Semanário, em todas as nossas, e aí a Rosaura pode até comentar embaixo se eu estiver falando bobagem. Mas tem muita gente que acha que está pagando a mais, porque, se eu não me engano, geram duas DARFs daí. Uma com o dinheiro que vai para Brasília e a outra com os 6%. Aí, como gera duas, a pessoa pensa, opa, estou pagando a mais esse daqui e aí não paga, uma coisa assim. Mas não, pagar, é porque quando tu pagar, tá ferrado. Porque quando tu faz a escolha em destinar uma parte para ficar aqui, aí quando tu paga aquele boleto, aquele valor fica aqui e o outro não. Rosaura, é isso, né? Se não for, fala no comentário aqui. Mas, por favor, gente, vamos fazer isso na hora não custa nada, é dinheiro. Ó, para quem tem ranço com o governo federal, tá? Faca e o queijo na mão para não deixar 17 milhões irem para Brasília. Pronto. O melhor argumento é esse. Se tu não está satisfeito com o destino... É hater, né? Hã? Hater. Hater? Não, só estou dando uma ferramenta aí para quem é. Não gosta do destino que o governo federal dá para o teu dinheiro? Pô, então decide para onde ele vai, cara. Entra ali e escolhe qual é a entidade, a instituição para quem tu quer destinar. São 26 e... Não escolhe... Não sei se tu pode escolher se vai para Santa Maria e se aí tu quer atender idosos ou crianças. Mas todas elas, como o Claudemir falou, idôneas, as mais famosas ali, a APAI, o Centro de Apoio à Criança com Câncer, a Escola Royale, o projeto Judô Santa Maria Judô. Tem muitos projetos ali, são 26. Então, taquem ficha. Façam isso, pelo amor de Deus. Não vai deixar o dinheiro... nem me fala, assim como eu tenho que pagar um DAP. Né? Verdade. Mas, né, só paga imposto de renda quem tem renda. Ano que vem não terei. Opa! Sim, abdiquei de metade da minha renda. Tá certo, então. Com este fechamento maravilhoso. Mas é verdade, tio. Eu sou o único cara que conseguiu, por causa do amor, abrir mão de metade da minha renda. Não, mas não é o único não. Eu conheço muita gente que abre mão de dinheiro por amor. E faz muito bem, eu acho. Eu não sei. Eu nunca precisei passar por essa escolha, mas talvez acho que eu escolheria a mesma coisa. Eu já descobri. Oi. O ano que vem eu não vou pagar imposto de renda. Mas esse ano eu vou ter que abrir mão da poupança que eu fiz exatamente para isso. Ainda vai. Isso aí.
Então tá, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Comenta ali, nos ajuda no engajamento aí pra gente, quem sabe, chegar perto do Silveira, tá? Vai que alguma agência de publicidade resolve contratar esses dois loucos aqui para fazer uma campanha por causa do nosso engajamento. Então curte, compartilha, comenta. Eu sou bem facinho, viu? É, isso aí. Comenta o semanário toda sexta-feira às 17 horas com as principais notícias da semana. Tchau, tchau.